Olá, boa noite a todos. Nós somos o grupo 2 da disciplina de Diversidade Vegetal 1, ministrada pelo professor Dr. Genilson Alves, e vamos falar um pouco sobre as bacilariófitas, mais conhecida popularmente como diatomáceas. Nosso grupo é composto por Ariel Everton, Carlos Antônio, Wesley Alves e por mim, Alex Souza. Agora vamos dar continuidade à videoaula. O que é uma bacilariófita? Uma bacilariófita, também conhecido como diatomáceas, é um filo diverso de algas unicelulares coloniais e aquáticas pertencentes ao domínio Eucariontes. As diatomáceas capturam energia solar e produzem 1/4 de oxigênio do nosso planeta. Apesar de suas robustas conchas silenciosas, esses fitoplânctons são alimentos abundantes para copépodes e estão na base da cadeia alimentar marinha. As diatomáceas são organismos unicelulares com núcleos e cloroplastos. Eles são protistas, vivendo individualmente ou formando correntes, em zigue-zague ou espirais. Esse filo tem cerca de 100.000 espécies e tem sua formologia dividida em duas formas: diatomáceas pennadas e cêntricas. A reprodução das bacilariófitas, em sua grande maioria, é assexuada e feita por divisão binária. Cada uma das valvas age como uma epivalva, recompondo uma hipovalva. A reprodução assexuada vai acontecer quando a célula passar por consecutivas divisões celulares, dessa forma atingindo um tamanho reduzido a ponto de comprometer o metabolismo celular. Esta reprodução é do tipo orgânica, ou seja, os seus gametas são diferentes e o masculino se diferencia por possuir flagelos. Os exemplares bentônicos deste grupo podem ser encontrados fixos a rochas ou plantas, livres ou em sedimentos, ou ainda estarem fixos a animais. As diatomáceas são responsáveis por aproximadamente 25% da fixação global de carbono. Além disso, juntamente com algas pertencentes ao grupo dos dinoflagelados, são responsáveis por boa parte do oxigênio liberado na atmosfera. O aumento acentuado na concentração de nutrientes na água de lagos, lagoas e ambientes marinhos, conhecidos como eutrofização, ocasionado por processos naturais ou antrópicos, que tomam o ambiente, proporcionam uma proliferação acima do normal, com ocorrência chamada de floração. Vários casos de envenenamento têm sido relatados na literatura decorrentes de toxinas liberadas pelas florações. Diatomáceas costeiras ou bentônicas podem apresentar forma de resistência em condições desfavoráveis. Nesse estágio, as células têm como frútulas pesadas que as fazem afundar rapidamente caso não esteja no fundo ainda. Essas células germinam quando as condições voltam a ser favoráveis. A substância de reserva das diatomáceas inclui lipídios e um polissacarídeo solúvel em água chamado de crisolaminarina, estocado em vacúolos. As diatomáceas são encontradas praticamente em todos os tipos de águas, exceto as mais quentes e hipersalinas, como parte do fitoplâncton e do fitobento. Há inclusive diatomáceas em zonas que a luz não chega muito intensamente. Os exemplares planctônicos apresentam diversas adaptações que vão da presença de mucilagem ou até a forma que pode ser cilíndrica ou com formação de cadeia, para diminuir a velocidade com que afundam.
pois a carapaça silicosa é mais pesada do que a água. Uma das várias importâncias econômicas desse grupo está relacionada à produção de frutos do mar, como as ostras, em razão das diatomáceas fornecerem carboidratos essenciais. Outra importância econômica são os diatomínicos, que são depósitos frústulas de sílica que podem ser utilizados como filtro, componente de creme dental, entre outros. Devido à resistência das paredes das bacilariófitas, as frústulas têm sido preservadas ao longo do tempo, permitindo a análise da flora fóssil e, consequentemente, uma dedução da temperatura e alcalinidade das águas em tempos passados. São também utilizados como indicadores de camada que podem conter petróleo ou gás natural. Então, galera, isso aqui foi uma breve introdução sobre as diatomáceas. Agora os demais componentes irão continuar com a apresentação dos conteúdos. O que é uma bacilariófita? Uma bacilariófita, também conhecido como diatomáceas, é um filo diverso de algas unicelulares coloniais e aquáticas pertencentes ao domínio Eucariontes. As diatomáceas capturam energia solar e produzem 1/4 de oxigênio do nosso planeta. Apesar de suas robustas conchas silenciosas, esses fitoplânctons são alimentos abundantes para copépodes e estão na base da cadeia alimentar marinha. As diatomáceas são organismos unicelulares com núcleos e cloroplastos. Eles são protistas, vivendo individualmente ou formando correntes, em zigue-zague ou espirais. Esse filo tem cerca de 100.000 espécies e tem sua formologia dividida em duas formas: diatomáceas pennadas e cêntricas. A reprodução das bacilariófitas, em sua grande maioria, é assexuada e feita por divisão binária. Cada uma das valvas age como uma epivalva, recompondo uma hipovalva. A reprodução assexuada vai acontecer quando a célula passar por consecutivas divisões celulares, dessa forma atingindo um tamanho reduzido a ponto de comprometer o metabolismo celular. Esta reprodução é do tipo orgânica, ou seja, os seus gametas são diferentes e o masculino se diferencia por possuir flagelos. Os exemplares bentônicos deste grupo podem ser encontrados fixos a rochas ou plantas, livres ou em sedimentos, ou ainda estarem fixos a animais. As diatomáceas são responsáveis por aproximadamente 25% da fixação global de carbono. Além disso, juntamente com algas pertencentes ao grupo dos dinoflagelados, são responsáveis por boa parte do oxigênio liberado na atmosfera. O aumento acentuado na concentração de nutrientes na água de lagos, lagoas e ambientes marinhos, conhecidos como eutrofização, ocasionado por processos naturais ou antrópicos, que tomam o ambiente, proporcionam uma proliferação acima do normal, com ocorrência chamada de floração. Vários casos de envenenamento têm sido relatados na literatura decorrentes de toxinas liberadas pelas florações. Diatomáceas costeiras ou bentônicas podem apresentar forma de resistência em condições desfavoráveis. Nesse estágio, as células têm como frútulas pesadas que as fazem afundar rapidamente caso não esteja no fundo ainda. Essas células germinam quando as condições voltam a ser favoráveis.
A substância de reserva das diatomáceas inclui lipídios e um polissacarídeo solúvel em água, chamado de crisolaminarina, estocado em vacúolos. As diatomáceas são encontradas praticamente em todos os tipos de águas, exceto as mais quentes e hipersalinas, como parte do fitoplâncton e do fitobento. Há inclusive diatomáceas em zonas que a luz não chega muito intensamente. Os exemplares planctônicos apresentam diversas adaptações que vão da presença de mucilagem ou até a forma que pode ser cilíndrica ou com formação de cadeia, para diminuir a velocidade com que afundam, pois a carapaça silicosa é mais pesada do que a água. Uma das várias importâncias econômicas desse grupo está relacionada à produção de frutos do mar, como as ostras, em razão das diatomáceas fornecerem carboidratos essenciais. Outra importância econômica são os diatomínicos, que são depósitos frústulas de sílica que podem ser utilizados como filtro, componente de creme dental, entre outros. Devido à resistência das paredes das bacilariófitas, as frústulas têm sido preservadas ao longo do tempo, permitindo uma análise da flora fóssil e, consequentemente, uma dedução da temperatura e alcalinidade das águas em tempos passados. São também utilizados como indicadores de camada que podem conter petróleo ou gás natural. Então, galera, isso aqui foi uma breve introdução sobre as diatomáceas. Agora os demais componentes irão continuar com a apresentação dos conteúdos. Bom, dando continuidade aqui ao assunto, eu vou falar um pouco sobre as características gerais das diatomáceas. Lembrando que o meu conteúdo aqui, que eu fiquei responsável, né, foi tirado do livro do ensino médio, né, como o professor pediu. E lá no livro a gente encontra que as características gerais, temos que elas são unicelulares, são algas do tipo unicelular. Elas podem medir entre 20 e 400 macrômetros, mas em algumas exceções, em alguns casos específicos, nós podemos ter algas de até 2 milímetros. Elas vivem em água doce e salgada, né? Então você pode encontrá-la nesses dois tipos de ambientes. Só que a água salgada, né, o livro lá especificou que são águas geladas, né? Pode ser encontrado nesses ambientes. As células dessas diatomáceas, né, elas são cobertas por uma frústula, né, que seria como se fosse uma espécie de parede celular. Essa frústula ela é composta de dióxido de silício, que é a mesma material que a gente encontra no vidro, e o aspecto dela é um aspecto iridescente, né? Aquele aspecto que dá aquele efeito de arco-íris, como se fosse tipo lembra um pouco um vidro, que proporciona a ela diferentes colorações. A principal substância de reserva é o óleo, e algumas produzem muco, né? Então o óleo é utilizado para que essa alga ela tenha essa capacidade de flutuar, e o muco, em algumas situações, ele é utilizado para que a alga ela tenha essa capacidade de aderência, né? De se aderir a algum corpo que está debaixo d'água, né? Pode passar, Alex. Quanto às principais funções, as principais funções das diatomáceas, né, são na construção. Antigamente, né, a gente tinha muitas construções com a partir dessa diatomácea, né? Um exemplo que a gente tem, por exemplo, são os aquedutos de Roma, os portos de Alexandria e o canal de Suez, né, que eram feitos a partir de uma substância, né, chamada de terra de diatomácea, né? Ela recebe essa denominação, que é formada pelo acúmulo das crostas, né, dessa alga. E aí, conforme vai acumulando, vai formando rochas, e essas rochas, né, são utilizadas para a construção. Outra função que elas têm é na matéria-prima de polidores,
e na confecção de filtros e isolantes. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Bom, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre um artigo que é sobre o efeito do uso de CO2 na produtividade da microalga Esqueletonema SP, utilizada como alimentação para moluscos. Bom, primeiro fazendo uma breve introdução, o fitoplâncton ou microalgas são sintetizadores básicos de matéria orgânica em ambientes aquáticos. Estes são os maiores contribuintes para a produção de biomassa do oceano, lagos e reservatórios de águas, sendo esta salgada ou doce. Mesmo sendo minúsculos, o efeito da combinação de bilhões e bilhões destas células resultam na maior parte da matéria vegetal consumida por animais superiores na cadeia alimentar, que vão de camarões, e dentre outros. Bom, microalgas utilizadas na produção de moluscos. As espécies de microalgas utilizadas na produção de moluscos são selecionadas de acordo com vários critérios, sendo o valor nutricional, a facilidade de cultivos, os principais. O tamanho e a forma das células, o tipo de parede celular e sua composição química são outros critérios que não podem ser esquecidos. Uma característica muito importante na alimentação de organismos marinhos é o fornecimento de uma dieta diversificada, combinando duas ou mais espécies de microalgas, para satisfazer as necessidades nutricionais desses animais. A espécie escolhida varia de acordo com o estado de desenvolvimento do animal cultivado. O laboratório de cultivo de moluscos marinhos tem uma produção diária de 12 mil litros de microalgas, cuja concentração varia dependendo da espécie e de sua etapa de produção. Agora vamos falar mais um pouco sobre as condições ideais para o crescimento de microalgas. O crescimento regular de populações de algas depende da interação de fatores físicos, químicos e biológicos em um laboratório de produção de microalgas. E é de interesse que estas se reproduzam na forma vegetativa. Isso é conseguido e mantido com o simples fornecimento de condições ideais de crescimento e a transferência de uma porção de células para o novo ambiente, antes que a população atinja níveis críticos, como, por exemplo, o esgotamento de recursos. Portanto, parâmetros como luz, salinidade, temperatura, movimento do meio de cultura, quantidade e qualidade de nutrientes, são fatores que devem ser controlados desde o início do cultivo. Porque elas dependem desses fatores para sobreviver. Nem pode ter mais e nem menos. Fase de crescimento de uma população de microalgas. Bem, as fases de crescimento, ela é a estimativa de crescimento de cada espécie de microalga. O mais importante para o domínio da produção, para obter maior concentração de algas em menos tempo e maior qualidade. Bom, essas fases de crescimento de uma população de microalgas, segundo o artigo pesquisado, foram realizadas contagens diárias das células de Esqueletonema SP para a montagem da curva de crescimento, onde será determinada a fase ou período de maior velocidade de aumento da concentração dessas algas. Bom, a curva de crescimento nada mais é do que o aumento do número de células num determinado espaço de tempo. O crescimento de um cultivo de algas é diretamente influenciado por fatores físicos, químicos e biológicos,
dependendo da integração mútua destes para um bom desenvolvimento. A curva de crescimento pode ser dividida em 5 fases ou etapas de desenvolvimento. Que a primeira fase seria a fase de ajustes, o lag, que é a etapa que as algas passam de adaptação às novas condições de cultivos, após serem repicadas. Esta fase é curta, não havendo aumento significativo na população. Já a segunda fase é a fase exponencial, a log. Nestas, as células se duplicam sucessivamente em intervalos de tempos iguais. A fase 3, que é a fase de diminuição do crescimento, fase na qual o tempo necessário para a duplicação do número de células é maior, reduzindo assim a taxa de crescimento. Isto ocorre pois a quantidade de nutrientes disponíveis às células estão escassos no meio de culturas e porque há um aumento na concentração de metabólitos e uma redução da atividade fotossintética, pelo aumento da densidade populacional, que acaba reduzindo a disponibilidade de luz por unidade de célula. Já na fase 4, que é a fase estacionária, esta fase também é curta e não ocorre aumento da população. A taxa de crescimento é compensada com a taxa de mortalidade celular. Já na quinta e última fase, a fase de morte, a taxa de mortalidade supera a de multiplicação celular, como resultado da falta de nutrientes e a ocorrência de metabólicos tóxicos produzidos pelas próprias células. Nesta fase, pode-se encontrar contaminações microbianas devido à lise das células, que podem causar a morte de uma lavicultura, por exemplo. Bom, no geral, de acordo com a pesquisadora, é melhor que as microalgas sejam repicadas quando elas estão na fase de logs, pois as células nesta fase irão se duplicar mais rapidamente do que as células em outras fases. Nesta fase, as células relativamente contêm uma proporção maior de proteínas que em outras fases de crescimento, e que as células na fase estacionária contêm maior proporção de carboidratos. Material biológico, a microalga utilizada foi a Esqueletonema sp, como está demonstrado aí na figurinha abaixo. A figura 1, fotomicrografia da água, Esqueletonema sp, aumentado 1000 vezes. O gênero utilizado faz parte da classe das Bacillariophyceae, que é subdividida em 3 classes, na qual a microalga Esqueletonema sp está classificada como Coscinodiscopsene, a ordem pertencente destas, e há controles formados pelas diamacetônias cêntricas. Bom, e é isso aí. Quem quiser se adentrar mais ao conteúdo, vai ficando. Bom, pessoal, quem quiser se aprofundar mais no assunto das formas de cultivo aí das microalgas e amacetônias, aqui no slide vai ficar as referências do artigo, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Bom, dando continuidade aqui na apresentação, como o colega Ariel falou sobre a terra de diatomáceas, ela é uma rocha sedimentar biogênica que se forma pela deposição dos restos microscópicos das carapaças de algas
diatomáceas, em mares, lagos ou pântanos. E existem vários gêneros aqui, tem algum deles que são facilmente encontrados nessas rochas, que é a Eunotia, a Fustulia, Pinularia, Navícula, Anomenes, Melózira, Efítema, Cibela e a Fragilária. São algumas das que podem ser encontradas nessa terra. Pode passar, Alex. E ela tem propriedades, o Ariel também citou algumas das propriedades delas, mas só que aquelas são encontradas nos livros didáticos. Essas propriedades aqui, elas foram encontradas em um livro de ensino superior e em artigos, que são um pouco mais detalhadas. Uma das propriedades é absorver 4 vezes o seu peso em água. As partículas que compõem têm alta dureza, mas devido à alta porosidade, é uma rocha de dureza baixa e quimicamente inerte em muitos líquidos e gases. Tem baixa condutividade térmica e a sua cor é branca quando puro, mas pode ser creme, cinza ou marrom. Pode passar, Alex. E aqui nós chegamos nos usos. Nos livros didáticos, eles citam, como o Ariel falou aí, a parte da construção civil, mas só que tem muito mais usos para elas, por conta das suas propriedades físicas e químicas, tornando-se uma substância muito útil em variedades do campo de aplicação. Como eu falei, tem vários campos de aplicação que podem ser utilizadas. Vocês vão ver aqui mais para frente algumas delas. E uma observaçãozinha aqui interessante que foi colocada é porque foi começada a ser usada há 2.000 anos atrás pelos gregos, então eles já vinham utilizando ela. E nos dias atuais só reforçaram mais a utilização, que praticamente é quase em tudo, por conta dos seus componentes, que podem ser utilizados na fabricação de vários produtos. Vou passar, Alex. Aqui é um dos campos de uso, que é em farmácia, na produção de pomadas dermatológicas e em cremes dentais, e como recipientes de pílulas. Essa observação que eu coloquei aqui, do abrasivo, é encontrada na composição da pasta dental, que geralmente chega a ser a 20% a 50% a sua composição. Então, ele vai ser um dos componentes que vai ter de maior quantidade na sua composição. E na pasta de dente, ele é usado como abrasivo para a remoção do biofilme dental, onde fica aquelas placas, né, no esmalte do dente. Também pode ser usada como absorvente. O Ariel também ele falou dessa utilização dela como absorvente. Em inseticidas, fungicidas, em pilhas elétricas, na dinamite, no caso dos explosivos, em líquidos, catalisadores, em explosivos, como já foi falado, e em outros produtos. E também ela pode, e como eu falei na questão dos abrasivos, ela pode ser também em líquidos e pastas usadas para limpeza ou polimetais. Também ela é utilizada para isso. Vou passar, Alex. E um dos pontos interessantes é que ela é utilizada também na pesquisa geológica para o petróleo. As diatomáceas são importantes para a datação geocronológica, ou seja, para a determinação da idade de certas rochas, as quais, por vezes, são importantes na busca do petróleo. Então, ela vai ser importante para fazer essa datação da cronologia para poder determinar a idade certa das rochas. Ela também é usada como filtrante
Um exemplo é o filtro que vocês podem encontrar na casa de vocês, na classificação de açúcares também, e na produção de sucos, de frutas, bebidas alcoólicas, como vinho, cerveja, ácidos de petróleo, compostos de petróleo, desculpa, e verniz, ceras, graxas, resinas, tintas, medicamentos, óleos, vegetais, minerais, entre outros. E também é usada como o isolante térmico e também acústico. O isolante térmico ele pode ser usado em caldeiras, em forno, no formato de tijolos. Tem até alguns exemplos, alguns exemplos que os artigos mostravam a fabricação desse tijolo. É um tijolozinho diferente do nosso aqui, do qual vocês encontram. Ele é um tijolo sem buraco, sem nada. É igual aquele tijolinho de areia que você encontra naquelas casinhas antigas. Passar. E na agricultura. Em especial, eu separei na agricultura, porque encontrei um artigo bastante interessante, vou já falar para vocês, que esse artigo, ele se trata como um uso de inseticida. É uma alternativa para fazer a proteção do grão, que é o milho, no uso da agricultura. O diatomita ele é excelente inseticida, como eu já falei, porque absorve a película protetora que envolve o corpo dos insetos. Essa película é o dióxido de sílica. A sílica ela tem a capacidade de desidratar o inseto, causando a morte em um período variável, de 1 a 7 dias. Isso vai depender. E esse temazinho aqui que eu coloquei centralizado é o do artigo, que é a terra diatomáceas como alternativa no controle de pragas de milho. É armazenado em propriedade familiar. O Alex vai passar aqui agora que eu vou mostrar algumas imagens para vocês do processo. Esse aqui foi o local onde eles aplicaram essa prática, no qual tem o galpão para colocar o milho, que é o silo, nesses dois depósitos. Ele coloca essa terra por cima do milho. E como vocês vão ver aqui na imagem, nessa imagem do lado, que é a figura 4, tem a A e a B, vocês podem ver que a A ela não tem a terra ainda por cima, já a B já mostra que está coberta. Essa terra ela vai ficar por cima, fazendo a proteção do grão, para que o inseto ele não possa chegar a essa semente, esse grão e acabar prejudicando. Pode passar, Alex. Bom, e no final do experimento que eles fizeram para a proteção do grão, eles constataram que havia insetos mortos, porque essa terra ela teve um resultado positivo. Nenhuma das espécies de inseto que estavam atacando o milho tiveram sucesso. Então, nesse artigo, eles colocam duas marcas que podem ser utilizadas pelos agricultores, como o Insecto e o Capd. São duas marcas que eles indicam que foram testar. Essas foram as duas que eles testaram lá e que deram um resultado positivo, porque não teve nenhum dano ao grão e todos os insetos que estavam atacando antes de fazer a aplicação não atacaram mais, porque foram todos mortos. Vai passar, Alex. E ele também joga como benefício. Em uma dosagem recomendada, não é prejudicial para quem aplica, para os consumidores do grão, tampouco para outros seres vivos, apenas para aqueles insetos que estejam pretendendo atacar o grão. Para eles serão, porque, como eu disse,
tem uma substância que faz a desidratação deles, que é a silica. E também ele não compromete o meio ambiente. É 1000 vezes melhor você utilizar a terra de diatomáceas do que esses inseticidas que acabam prejudicando o meio ambiente, causando algum tipo de prejuízo, até mesmo para o produto. E tem uma ação inseticida duradoura, diferente até de outros produtos que prometem essa ação. Já a terra de diatomáceas, ela é um inseticida duradouro, como eles mostram até nos resultados. E é de fácil manuseio. Não necessita nenhum tipo de equipamento para a sua aplicação quando utilizado em uma pequena escala. Agora, se for utilizado em uma grande escala, é interessante haver equipamentos necessários para fazer essa aplicação. Aí, já como esse artigo trata mais na produção familiar, ele mostra que o manuseio dele é tão fácil que pode ser feito por qualquer pessoa. Alex. E aqui estão nossas referências. Temos o livro Biologia dos Organismos, que é o livro do ensino médio. Temos os artigos onde foram encontrados. Tem um artigo aqui também, o do Carlos, que é no qual ele vai se tratar do cultivo. Tem os 2 artigos que foram utilizados, do livro que foi recomendado pelo professor. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E obrigado.